Você já foi tão humilhada a ponto de sentir que o chão simplesmente desapareceu sob seus pés? Imagine estar grávida, com o coração despedaçado e sem ter sequer um teto para se abrigar. Foi assim que Clara, uma mulher simples, sonhadora e cheia de fé, viu sua vida ruir em uma única noite. O homem que jurava amá-la a deixou no meio da rua, com palavras frias e cruéis, como se ela fosse um erro que ele queria esquecer. O mundo seguiu indiferente e ela, sozinha, abraçava o ventre, tentando proteger a única coisa que ainda lhe restava, o filho que crescia dentro dela. Mas o destino tem uma forma curiosa de agir quando tudo parece perdido. Às vezes, é no fundo do poço que o inesperado acontece. E naquela noite, quando a chuva misturava-se com suas lágrimas, um carro preto parou diante dela. Um homem desceu. Um homem temido, poderoso e com olhos que pareciam esconder segredos. Ninguém imaginava, nem mesmo ela, que aquele encontro mudaria tudo. Antes de continuar essa história, eu quero te pedir uma coisa do fundo do coração. Se esse começo já te tocou, se você sentiu aquele nó na garganta, imaginando a dor de ser deixada justamente quando mais precisava de alguém, então deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito para que histórias como essa, cheias de fé, superação e reviravoltas que ninguém espera, cheguem a mais pessoas que talvez estejam passando por algo parecido. E comenta aqui embaixo: eu já senti isso. Se alguma vez você também se viu sozinha quando mais precisava de apoio. Quero que esse espaço seja mais do que um canal. Quero que seja um refúgio de empatia, onde cada comentário conta, onde cada palavra fortalece. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal agora. Aqui cada história tem uma lição, cada dor traz uma virada e cada final te faz acreditar que ainda há justiça e amor no mundo. Agora, respira fundo, porque o que vai acontecer com Clara a partir de agora vai mexer ainda mais com você. Clara estava sentada na calçada fria, com as mãos trêmulas, segurando o pequeno teste de gravidez. A chuva fina misturava-se às lágrimas que ela já não conseguia conter. O mundo parecia desabar sobre ela, não apenas por estar sozinha, mas porque, naquele exato momento, percebeu que havia sido completamente esquecida por quem prometeu amor eterno. Seu ex, o homem por quem entregou tudo, agora a tratava como se fosse invisível. As palavras dele ecoavam em sua mente: você nunca vai ser nada sem mim. Mas o que ele não sabia era que o vazio que ela sentia seria, em breve, o mesmo que iria fortalecê-la. Com o coração apertado e o corpo cansado, Clara se levantou. Não tinha para onde ir, nem o que comer, mas tinha dentro de si algo que ele jamais poderia destruir: esperança. Era frágil, pequena, quase apagada, mas viva. E essa pequena chama seria o início de algo que nem o destino ousaria prever. Clara passou a noite abrigada sob a marquise de uma padaria fechada, tentando se proteger do frio que cortava como lâminas. Cada ruído da rua parecia um lembrete cruel de que ela não pertencia mais a lugar nenhum. A fome apertava o estômago, mas o medo do amanhã apertava ainda mais o peito. Quando o sol começou a nascer, ela caminhou sem rumo, com os pés descalços e a roupa encharcada. Foi então que ouviu um som de motores e vozes grossas. Homens de terno, saindo de carros pretos. Instintivamente, ela desviou o olhar, tentando passar despercebida. Mas um deles, o único que não falava, parou e a observou com atenção. Ele era diferente, alto, olhar firme, expressão séria, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Clara sentiu algo estranho, não medo, mas uma sensação de que aquele homem via algo nela que ninguém mais via. O destino, silencioso e implacável, acabava de unir dois caminhos improváveis, e nada mais seria como antes. Os dias se passaram, e Clara começou a perceber que aquele homem misterioso, Mateo, o chefe da máfia,
Não era o monstro que todos temiam. Ele era duro, sim, mas havia algo nos olhos dele, uma dor escondida, uma história que ninguém conhecia. Mateo a observava de longe, com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ela, por sua vez, sentia um misto de gratidão e confusão. Como confiar em alguém que vive cercado de perigo? Ainda assim, ele cuidava de cada detalhe. Mandou preparar um quarto para ela, roupas novas, comida quente e até um médico para acompanhar sua gravidez. À noite, Clara ouvia passos firmes no corredor e sabia que era ele, verificando se estava tudo bem, mesmo sem querer admitir. E no silêncio daquele casarão imenso, os dois começaram a construir algo que nem o medo, nem o passado conseguiam impedir. Um laço invisível, nascido do sofrimento, mas regado por algo muito mais forte, a necessidade de se sentir vivo outra vez. Certa noite, uma forte tempestade caiu sobre a cidade. Clara, assustada com o barulho dos trovões, desceu até a sala principal, onde encontrou Mateo sozinho, sentado diante da lareira, com um copo de uísque nas mãos e o olhar perdido em lembranças. Ela hesitou por um instante, mas a vulnerabilidade dele a tocou. Aproximou-se devagar e perguntou se estava tudo bem. Mateo respirou fundo, olhou para ela e, pela primeira vez, abaixou as defesas. Contou sobre o passado, a perda da mulher que amava, a traição de pessoas em quem confiava e o peso de liderar um império construído sobre sangue e dor. Clara ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Então, sem pensar, segurou a mão dele. Naquele gesto simples, algo se quebrou dentro de Mateo. O homem temido por todos sentiu algo que há muito não sentia: paz. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não era pesado, era acolhedor. Na manhã seguinte, Clara acordou com o cheiro de café vindo da cozinha. Ao descer, encontrou Mateo preparando o café da manhã, uma cena que jamais imaginou presenciar. Ele, o homem frio e poderoso, agora sorria de leve enquanto servia 2 xícaras. O clima entre eles havia mudado. Não era mais medo ou obrigação. Havia ternura no ar. Mateo, que antes falava pouco, começou a fazer perguntas sobre o bebê, sobre o nome que ela escolheria e até sobre os sonhos que tinha deixado para trás. Clara, emocionada, quase não conseguia responder. A voz embargava a cada palavra. Mas, no fundo, sentia o coração se abrir de novo, depois de tanto tempo fechado. Mateo, percebendo o brilho nos olhos dela, apenas disse: "Ninguém vai mais te fazer chorar, Clara, nem o passado." Ela tentou conter as lágrimas, mas uma escapou, e Mateo, com um gesto simples, a enxugou com o polegar. Pela primeira vez, ela acreditou que talvez, só talvez, estivesse realmente em casa. Os dias passaram, e Clara começou a perceber que a mansão, antes silenciosa e fria, agora tinha vida. Mateo a envolvia em pequenos gestos que diziam mais do que qualquer promessa. Ele a levava para caminhar pelos jardins, mostrava lugares que lembravam sua infância e até confidenciava as marcas que o moldaram. As perdas, as traições, o peso de ser quem era. Aos poucos, Clara entendia que aquele homem, temido por muitos, também carregava um coração ferido. Havia solidão por trás de cada olhar firme, arrependimento por trás de cada palavra controlada. Uma noite, durante um jantar, Mateo olhou para ela de um jeito diferente, como quem finalmente via algo que procurava há anos. "Sabe, Clara", disse ele em voz baixa, "talvez eu tenha encontrado paz e nem percebi que estava procurando." O silêncio que se seguiu foi cheio de sentimento. Ela o observava, tentando entender se aquilo era real. Se poderia confiar de novo, se poderia se entregar sem medo. Mas antes que pudesse responder, ele apenas completou: "Você e esse bebê me lembraram o que é viver." Naquela noite, Clara chorou sozinha no quarto. Não eram lágrimas de dor, mas de confusão.
Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia algo que pensava ter perdido: segurança. Mateo, o chefe da máfia, o homem que todos temiam, havia se tornado o abrigo que ela nunca teve. Mas o destino ainda não tinha mostrado todas as suas cartas. No dia seguinte, uma figura do passado apareceu. Seu ex, o mesmo que a humilhou e a deixou sozinha. Ele entrou na mansão, arrogante, exigindo conversar. Mateo ouviu tudo em silêncio, com os olhos frios e o coração em chamas. Quando o homem tentou se aproximar de Clara, Mateo apenas disse: "Aqui, ninguém toca no que é meu." A força em sua voz fez o ar pesar. Clara, assustada, sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não de medo, e sim de proteção. O ex saiu derrotado, sem coragem de olhar para trás. Mateo se virou para ela e, com um olhar firme, disse: "Você não precisa mais correr. Aqui é a sua casa." E pela primeira vez, Clara acreditou. Os dias seguintes foram diferentes. Clara começou a sorrir de verdade, sem medo de ser julgada, sem o peso do passado nos ombros. Mateo, que sempre viveu cercado por homens armados e decisões perigosas, agora passava as manhãs tomando café com ela, perguntando sobre o bebê, sobre o que ela queria para o futuro. Era estranho para ele sentir paz, e mais estranho ainda perceber que não queria que aquilo acabasse. Mas nem todos aceitavam essa mudança. Dentro da máfia, os olhares começaram a pesar, os rumores a crescer. "O chefe está distraído", diziam, "tudo por causa de uma mulher." Mateo ignorava, mas no fundo sabia. Amar Clara era um risco, e protegê-la significava desafiar o próprio mundo que o sustentava. Mesmo assim, ele decidiu que não voltaria atrás. Naquela noite, olhou para ela dormindo e sussurrou: "Se o preço da paz for o caos, eu pago." Ele não sabia, mas a tempestade já estava se aproximando. A tempestade chegou antes do amanhecer. Um ataque repentino à mansão fez o medo tomar conta do ar. Clara, assustada, correu para proteger a si e o bebê, enquanto tiros ecoavam do lado de fora. Mateo enfrentava seus próprios homens, traídos pela ganância e pela desconfiança. O som era ensurdecedor, mas em meio ao caos, uma única coisa o guiava: a promessa silenciosa de manter Clara a salvo. Quando o confronto terminou, ele voltou para dentro, coberto de sangue e cansaço, mas vivo. Clara correu até ele, o abraçando com força, e pela primeira vez, Mateo desabou. Não como o chefe da máfia, mas como um homem que finalmente entendeu o que é amar. "Você me salvou, Clara. Me mostrou que existe vida além da guerra." Ela chorava, segurando o rosto dele, e respondeu com a voz embargada: "E você me mostrou que até o mais ferido pode proteger." O silêncio que seguiu foi leve, quase sagrado. Mateo olhou ao redor e murmurou com um meio sorriso: "Agora sim, estamos em casa." Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo dentro de você. Talvez você também já tenha sido humilhado, rejeitado ou feito promessas de que nunca mais acreditaria em ninguém. E mesmo assim, o destino mostrou que o amor verdadeiro pode aparecer nos lugares mais improváveis. Então, se essa história falou com o seu coração, comente aqui embaixo: "Eu acredito no recomeço", para eu saber que você sentiu o poder dessa mensagem. Aproveita também para deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar espalhando histórias que tocam, inspiram e lembram que sempre há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ativa o sininho, porque todos os dias tem histórias novas como essa, cheias de emoção, superação e lições de vida que vão direto ao coração. Ah, e antes de ir embora, o próximo vídeo já está aparecendo aí na tela. É uma história ainda mais forte, que vai te fazer acreditar no poder da fé e da justiça. Clica e continua comigo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar.